Boa noite a todos, a todas. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero agradecer esse convite. E, obviamente, que estou feliz por ter conseguido chegar a tempo de ouvir essas exposições todas, que são muito inspiradoras, sobretudo no que concerne a um dos maiores desafios do nosso país, que é prover uma educação de qualidade que gere igualdade de oportunidade para as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. Pensar em falar da educação no contexto do desafio que nós estamos vivendo é, antes de tudo, fazer uma relação entre esse mundo que temos e a educação que precisamos dar conta para enfrentar os grandes desafios desse início de século. Portanto, eu parabenizo e agradeço pelo convite ao Paulo Lima, ao Carlos, ao Fernando, à Ana Paula, que nos recebeu. Dizer que eu sempre digo, como vi também os colegas fazendo aqui, né, o lugar de onde falo. Eu não tenho uma formulação acadêmica sobre desenvolvimento sustentável, e ainda que seja professora, eu não tenho uma formulação acadêmica sobre educação. Eu sou professora de História. E o lugar de onde eu falo é o lugar de uma experiência vivencial na área de meio ambiente de mais de 30 anos, como militante socioambiental, depois vereadora, deputada, senadora, ministra e até mesmo a honrosa experiência de ter sido candidata à presidência da República. É desse lugar que eu vou falar. E uma coisa importante, eu acho que a gente pensar a educação que a gente quer no contexto do mundo em que a gente está vivendo. No meu entendimento, nós estamos vivendo um momento de uma crise civilizatória. E por que uma crise civilizatória? É porque ela se constitui de várias crises. Estamos vivendo uma crise econômica, não temos tempo de entrar em detalhe, mas todos vocês aqui acompanham que há uma grave crise econômica no mundo e o nosso país já está se debatendo com ela também, desde 2008. Nós vivemos uma crise social porque, afinal de contas, 2 bilhões de pessoas vivem com menos de $2 por dia. E, obviamente, que sobre esses recaem os maiores problemas, falta de educação, de saúde, de moradia, de saneamento, entretenimento, só para citar alguns. E, claro, quando os problemas econômicos estão no andar de baixo, eles não ganham esse nome de crise econômica. Eles só ganham esse nome de crise econômica quando eles chegam no andar de cima. Mas, para os que vivem com menos de $2 por dia, sempre viveram em profunda crise econômica. Temos uma crise ambiental. A crise ambiental é mais grave do que as demais. Nós já estamos num planeta que está no vermelho. Já perdemos 50% da nossa capacidade de regeneração. E, recentemente, foi anunciado que alcançamos 400 partículas por milhão em função da emissão de CO2 por queima de combustível fóssil. E, segundo os cientistas, isso pode nos levar a um aumento, não é, da temperatura média do planeta de 2 a 6 graus, o que significa a possibilidade real de comprometer o equilíbrio que sustenta e promove a vida na Terra. Sem falar que hoje perdemos 1000 vezes mais biodiversidade do que há 50 anos atrás. Sem falar que o ar está poluído, que nós temos graves problemas de desertificação, de erosão do solo, de contaminação do lençol freático, só para citar alguns problemas. Mas, entre todos eles, o mais grave é o das mudanças climáticas. Se não tivermos uma redução de 80% das emissões de CO2
até 2050, poderemos chegar a um ponto de não retorno. Para além da crise econômica, social e ambiental, nós temos uma crise política. E quando eu falo de crise política, eu não estou me referindo a apenas o que acontece no nosso país, agora, aonde nós temos claramente a manifestação dessa crise. Eu nunca me esqueço que uma vez, em uma das minhas palestras, falando dessas crises, e depois, não é, eu dizia que no Brasil também a gente tinha essa crise política, na magnitude em que ela se expressa, e a pessoa dizia, senadora, a sensação que eu tenho é que a senhora está num mundo que nós não estamos, parece que é só a senhora que está. Essa crise política, ela se constitui de uma apartação no mundo inteiro entre representados e representantes. É como se tivesse rompido o elo entre aqueles que têm a função de representar e os que os delegam, não é, para ser os seus representantes, os representados. Há uma razão para essa crise política. Com certeza, parte dessa razão tem a ver com o fato de que, quando as instituições que conhecemos hoje, que operam e viabilizam a política, sobretudo a política institucional, foram inventadas a partir das contribuições da Revolução Francesa, da Revolução Americana, facilitada pela circulação das ideias, pelo surgimento do papel impresso, nós tínhamos 1 bilhão de pessoas no mundo. Hoje nós somos 7 bilhões com o surgimento da internet. Eu não sei como é que pessoas tão inteligentes, tão capazes, né, poderiam acreditar ou podem continuar acreditando que as transformações da tecnologia propiciadas por esta ferramenta, porque é apenas uma ferramenta, a internet, iria ajudar a revolucionar a produção de conhecimento, de ciência, tecnologia, da arte, da espiritualidade, os negócios, e só a política ia ficar imune a essas transformações. Eu sou uma mulher de fé, mas eu invejo a fé das pessoas que acreditam que a política ia ficar imune às transformações que a internet está propiciando no mundo. O professor Nepomuceno, da UniFRJ, ele diz que a internet ajudou a quebrar, não é, a mudar os antigos intermediadores da informação e criou novos processos de comunicação direta entre as pessoas. E isso está possibilitando o surgimento de um novo sujeito político. Esse novo sujeito político, nós ainda não sabemos como ele vai se conformar. Mas, sem dúvida, ele não é a mesma coisa que aquele que tivemos há até bem pouco tempo, dirigido pelos partidos, pelos sindicatos, ou até mesmo, mais recentemente, pelas ONGs, pelas corporações, pelo DCE, pela UNE ou pelos líderes carismáticos. Não é mais o sujeito político do ativismo dirigido. O novo ativismo eu chamo de ativismo autoral. Esse ativismo autoral é o que está tentando se expressar nas manifestações da Espanha, nas manifestações do Chile, nas manifestações do Canadá, dos indignados mundo afora e mundo adentro, e não é diferente nas manifestações Brasil afora e Brasil adentro. Está surgindo um novo sujeito político no mundo. E não temos tempo para falar um pouco mais disso, mas, no meu entendimento, essa crise, que se constitui da econômica, social, ambiental e política, no caso da política, há uma razão imediata que a gente pode perceber,
para o que está acontecendo. Aos poucos, fomos tendo a cristalização de um núcleo que foi se estagnando na lógica do poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro. Não é errado ter dinheiro e nem ter poder. O problema é quando o dinheiro vira um fim em si mesmo e o poder vira um fim em si mesmo. Essa estagnação, o Bauman diz no livro dele, Em Busca da Política, que é mais ou menos da seguinte forma. Ele diz que antes nós tínhamos um coco de casca dura e alguns ficavam tentando furar a casca do coco para poder chegar no úmido da amêndoa ou da água. Eu parabenizo você, encantada com a sua história, com o seu depoimento, porque você, de alguma maneira, como alguns, e eu acho que eu também, conseguimos furar essa casca dura. Mas ele diz, antes era um coco de casca dura, agora nós temos um abacate de caroço duro. Eu acho ótima essa metáfora do Bauman. Um abacate de caroço duro. Temos um núcleo estagnado do poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro. E, no entorno desse núcleo, ou desse caroço duro, nós temos o que eu chamo de borda. E ele chama da polpa do abacate. A polpa do abacate, ela é úmida. Não tem a dureza do caroço, mas é ela que faz o caroço umedecer para nascer, germinar a semente ou apodrecer. Então, eu digo que essa borda ela está se movimentando para encapsular o centro, no mundo inteiro, no mundo inteiro. Mas essa crise política, no meu entendimento, não precisa ganhar uma conformação destrutiva. E não é isso. A maioria das pessoas, elas, a não ser nos lugares em que não temos sequer a democracia, em que as pessoas ainda estão lutando para fazer a Revolução Francesa, como é o caso dos países árabes, que não têm democracia. No nosso caso, nós temos uma democracia. Para além da crise política, e essa borda, que é esse novo sujeito político, ele não tem lideranças fixas, as lideranças são móveis, ele não tem um centro, ele é multicêntrico. As pessoas, quando elas sentem que algo grave está ameaçando, não é? Elas buscam uma maneira, não é, de se proteger dessa ameaça. Se tivermos uma situação que tem um buraco enorme, e a gente sabe que vai cair no buraco, a gente entra em vestígio, porque não tem chão. Mas quando você entra em vestígio, a primeira coisa que você faz é procurar uma borda para se sustentar. E como não existe a borda, o que as pessoas estão fazendo é ir para as praças e para as ruas, para se sustentar umas nas outras, uma ao lado da outra, e fazer uma borda viva, para dizer, se não tem chão, faremos o chão, com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio sonho. Você está ao meu lado, eu estou ao seu lado. Eu não sei o que fazer, mas perto de você eu tenho mais força para dizer o que vocês estão fazendo não serve para nós. Como disseram os jovens na Espanha, os nossos sonhos são maiores do que as urnas de vocês. Eu disse há pelo menos uns 15 dias atrás, que a PEC 37, que estão querendo tirar as competências do Ministério Público para fiscalizar, eu dizia, olha, essa PEC só não será aprovada. Eu acho que isso está gravado lá naquelas debate, roda de conversa que a gente fez no Instituto Democracia e Sustentabilidade. Se acontecer alguma mobilização do tipo caras pintadas que botaram o colo para correr. Porque naquele momento, quando começou a embrionar o movimento, as pessoas iam para a tribuna desqualificar os jovens e defender com todas as forças, não é? O presidente da República. Claro, era a sua base de sustentação, a gente compreende. Mas quando os caras pintados começaram a ganhar as ruas do nosso país,
as mesmas pessoas iam para a tribuna e todo embolorado dizia: pelo Brasil, voto pelo impeachment. E eu dizia nesse debate: se acontecer isso, vocês vão ver pessoas fazendo questão de dizer que são contra a PEC 37. Pois não é que aconteceu? O povo fazia questão de dizer: vamos votar logo isso, que eu quero mostrar que eu sou contra o diabo dessa PEC. Quem botou essa PEC aqui? E as pessoas falam mal da PEC, mas não sabem quem foi o deputado que apresentou a PEC. Ninguém fala o partido do deputado que apresentou a PEC. É uma PEC que surgiu assim, sabe? Veio de outro planeta e agora os nossos deputados e senadores tiveram uma gana e tiraram essa PEC. Olha, esses meninos e meninas já conseguiram muita coisa. Já conseguiram muita coisa. E vão conseguir muito mais. Temos uma crise política. Eu estou ganhando muito tempo nessa parte, porque é o momento que a gente está vivendo e eu também não sou de ferro, né? Então, para além da crise econômica, social, ambiental, política, nós temos uma crise de valores. E quando eu falo de crise de valores, eu não me refiro ao aspecto moralista da palavra valores. Eu me refiro àquilo que faz com que estejamos aqui, debatendo educação, propondo como é que a gente faz para mudar e melhorar o mundo em que a gente vive, transformar esse mundo e depois transformar o mundo transformado, se é que a gente não quer virar um conservador, não é, atrasado. Nós vivemos uma crise de valores, isso tem a ver com a ética. Não é? Nós temos a ética rigorista, que não se deixa atravessar pela cultura, pela história, deificada, petrificada. Mas o oposto disso é uma ética relativa das circunstâncias, que não é capaz de preservar os valores essenciais, em vez de ter uma atitude clínica diante das situações, como diz o Bauman, tem uma atitude cínica de tirar vantagem, independente do que aquilo possa fazer e prejudicar a comunidade ou as pessoas. Nós estamos sendo capturados em muitos aspectos por essa ética de circunstância. É ela que faz com que a gente separe ética de política, economia de ecologia. É ela que faz com que a gente sacrifique os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. Temos uma grave crise de valores. Pode ter certeza. O que está se expressando, ainda não em palavras, ainda não inteiramente significado, nas ruas do nosso país, não é? Mas se expressando em ato. Porque quando a gente não consegue dizer, a gente atua, e a gente está atuando mesmo. Mas o que está se expressando, não é, nas ruas do nosso país é, sem sombra de dúvidas, não é, uma negação dessa atitude de relativização da ética. Temos a ética dos valores e eu me afilio a ela. A ideia de ética dos valores, ela mantém valores essenciais. Todas as culturas, todas as civilizações, todas as grandes tradições religiosas têm noção de valores que nos são fundamentais para que sejamos sociedade, para que possamos viver em civilização. A ideia de amor, a ideia de liberdade, de justiça está presente em todas as culturas. Esses valores são preservados, mas eles são atualizados, ressignificados de acordo com a cultura. Isso, para mim, é a ética dos valores. Se estamos vivendo uma crise que se constitui de uma crise econômica, social, ambiental, política e de valores, a conclusão que eu chego é de que estamos vivendo uma crise civilizatória, uma crise civilizacional. O ano passado foram 129 palestras, 129 palestras falando no Brasil inteiro, sobretudo com jovens,
sobre essas coisas que eu acabei de falar aqui. E crises civilizatórias não são fáceis de serem enfrentadas. Nós não temos sequer um repertório, um acervo de experiência para recorrer a ele. Quando a gente está vivendo uma situação estranha, que a gente não conhece, eu acho que a gente tem duas coisas. A gente apela para a intuição e para o nosso acervo de experiência. Juntando as duas coisas, a gente vai manejar. Eu fico imaginando as pessoas buscando o seu acervo de experiência para ver o que faz com milhões de pessoas nas ruas, que não foram chamadas por partidos, que não foram chamadas por líderes carismáticos, que não foram chamadas por sindicatos, mas não existe esse acervo de experiência no nosso país. Então, vamos ter que aprender com a realidade que coloca novas categorias, novos paradigmas, e sermos capazes de ler a realidade em vez de nos apressarmos para enquadrá-la dentro dos conceitos já existentes. Se nós recorrermos ao acervo de experiência dos gregos, a resposta não é tão animadora, porque eles colapsaram e colapsaram mesmo. Mas grego, tudo bem, vamos recorrer aos romanos. Eles também colapsaram. Mas aí você só vai para aquele lugar? Vamos vir aqui para o nosso continente. As civilizações pré-colombianas que entraram em colapso, colapsaram também. Só que tem uma diferença entre o colapso que eles viveram. Um estava fenecendo, o outro estava florescendo. Havia um manejo sustentável de colapso. Não colapsaram todos de uma vez. Mas nós estamos num mundo globalizado, em que até o índio mais isolado das cabeceiras do Alto Envira está dentro do colapso. Não há para onde ir. Geralmente, quando eu faço esse diagnóstico, as pessoas dizem: poxa, senadora, a gente quer ter esperança. Poxa, se soubesse, nem tinha convidado a senhora. Né? A gente quer ter esperança, não é? Mas, poxa, a gente não pode. Quem disse que esperança alienada serve de alguma coisa? Não serve. A gente tem que lidar com o princípio do prazer, mas também tem que lidar com o princípio da realidade. As duas coisas têm que caminhar juntos, já dizia o velho Freud. Bem, ter esperança, nós precisamos ter a noção do que está acontecendo mesmo. E, no meu entendimento, é uma crise civilizatória. Só que eu acho que nós temos uma vantagem. E é por isso que, quando me perguntam se eu sou pessimista ou otimista, eu sempre respondo que nem pessimista nem otimista. Aí tem uns engraçadinhos que dizem: sai de cima do muro. E eu digo: não, eu não estou no muro. Esse lugar já tem dono. Eu estou mesmo na corda bamba. Porque para ficar na corda bamba é preciso treino. E treino requer persistência. Então, nem otimista nem pessimista, tão somente persistente. Porque é da nossa persistência que, com certeza, haverá de vir as respostas. Sabendo de antemão que a verdade não está com nenhum de nós. Isso é educação. A verdade, como alguém já disse, ela está entre nós. E é nesse espaço entre que nós vamos fazer a tessitura da verdade que não é definitiva. É um processo de síntese, e o que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. Não relativizando a verdade, mas tendo a certeza de que os paradigmas, não é? Eles são uma ferramenta para nos ajudar a ler a realidade e não a própria realidade. A vantagem que nós temos, e isso me faz persistir, e a persistência me deixa com esperança, e muita esperança, é de que eu desconfio que os gregos, os romanos, os egípcios e assim por diante, não sabiam que estavam vivendo uma crise civilizatória. E esse é o problema.
Porque quando a gente está no sucesso, a gente quer mesmo repetir tudo que nos leva ao sucesso. E aí a gente faz mais do mesmo. E se é um sucesso usar combustível fóssil para produzir, então haja petróleo, haja gás e haja carvão. A gente faz mais do mesmo. E aí acontece o que alguns especialistas do comportamento chamam de princípio do absurdo. Essa expressão eu li, acho que foi no livro do Oscar Cesaroto, ou foi do Hermann Benjamin, é um grupo de psicanalistas, agora eu estou fazendo confusão. Mas ele diz que o princípio do absurdo é quando algo ultrapassa o seu limite e se transforma no seu contrário. Nós, tentando suprimir os limites que a natureza nos impõe, acabamos chegando no limite da própria natureza. E agora não sabemos o que fazer com ele. Mas nós sabemos que chegamos no limite da natureza e ela já está no vermelho em 50%. As coisas boas que fizemos, elas estão aí, devem ser preservadas. O desafio é como iremos minimizar, eliminar os efeitos indesejáveis dessas coisas boas. Eu vi o depoimento de quem disse: nós fomos para o Cerrado, né, e conseguimos aumentar a nossa produção agrícola. Coisa boa, nós somos um dos maiores produtores agrícolas do planeta. 33% da nossa balança comercial vem da nossa próspera agricultura. Isso é muito bom. E a Embrapa é uma instituição de pesquisa altamente respeitável e respeitada, e que dá uma grande contribuição do nosso país. Desafio: corrigir os efeitos indesejáveis. A destruição do Cerrado, por exemplo. A destruição do Cerrado, na área que é a fonte de água, as nascentes do nosso país. Como vamos fazer para não permitir que essa fórmula que está dando certo faça o que fizemos? Tinha uma lei que proibia usina de álcool no Pantanal e mudaram a lei e agora pode usina de álcool no Pantanal. Os efeitos indesejáveis, precisamos corrigi-los. Temos uma crise civilizacional e essa crise não há como ser enfrentada por um grupo, por um partido, por uma pessoa. Uma crise com essa magnitude é como diz o álbum da música dos Titãs, a frase: tem que ser enfrentada por todos ao mesmo tempo agora. Só todos ao mesmo tempo agora, empresários, trabalhadores, cientistas, artistas, todos, é que daremos conta. Não é uma bandeira para ser privatizada por um grupo. É uma esperança para ser cultivada pela civilização, de que haveremos de mudar o modelo de desenvolvimento. Isso tem a ver com a educação, porque sustentabilidade não é duas coisas. Primeiro, não é o verde pelo verde, como falam os desavisados, para nos desqualificar de que somos um bando de ecochatos que estamos propondo que todo mundo volte para a era das cavernas. Só os ignorantes ou os de má fé é que defendem esse ponto de vista. A ignorância, a educação resolve. A má fé, quem sabe mudar de caráter. A sustentabilidade não é verde pelo verde. Um modelo para ser sustentável, aquecê-lo do ponto de vista econômico, social, ambiental, cultural, político, ético e estético. Isso constitui um novo modelo. Uma outra coisa que sustentabilidade não é uma maneira de fazer. Desenvolvimento sustentável não é apenas uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, um ideal de vida, uma visão de mundo. Se nós encararmos isso como uma maneira de fazer, nós não vamos conseguir. Se a gente encarar como uma maneira de ser, como a necessidade de ressignificar a experiência vivida para podermos, não é,
criarmos, se não um novo caminho, como diz o poeta Diago de Mello, pelo menos uma nova maneira de caminhar. O Sartre diz que nós não somos o resultado e o produto do que o passado fez conosco. Nós somos o resultado e o produto do que fazemos com o nosso passado. Se o nosso passado nos trouxe a um modelo que está ameaçando a vida no planeta, o que nós vamos fazer com esse passado para, preservando as conquistas, corrigir os erros e enfrentar os novos desafios? Isso tem a ver com a educação. Para essa educação que nos transforma em militantes, não de um partido, não é? De uma bandeira, mas em militantes da civilização, porque é isso que está em jogo. Para fazermos isso, é preciso que, talvez, a gente compreenda que essa verdade que está entre nós vai ser tecida mesmo a muitas mãos, como numa corrida de 4x4, onde cada um faz a sua parte. Eu sempre digo que as mudanças climáticas é uma espécie de Armagedon do problema ambiental. E, ao longo do tempo, a ciência foi sendo exilada do debate. A maior parte dos políticos foram sendo domesticados. E agora nós nos deparamos com algo que é muito interessante, que é essa borda se movimentando, dizendo: eu não estou identificada com essa estagnação. Eu não quero, não é, que a vida seja comprometida. E as pessoas têm uma perspectiva reformadora. Não adianta a gente desqualificar porque não tem a resposta. O modelo que nós temos levou milhares de anos em algumas regiões, 400 anos no nosso país para ser o que é. E estão querendo que a gente já tenha todas as respostas agora para uma coisa que se configurou com um tempo. Estamos no caminho. O modelo, para ser sustentável, terá que ser do ponto de vista econômico, transformando as vantagens comparativas em vantagens competitivas. Terá que ser do ponto de vista social, estabelecendo que os bens e serviços produzidos têm que ser equitativamente distribuídos para que as pessoas tenham igualdade de oportunidade. Um modelo, para ser sustentável, precisa ser do ponto de vista cultural, porque é um modelo que não preserva a diversidade, que não é capaz de respeitar a diversidade cultural, entra em erosão cultural. Um modelo, para ser sustentável, precisa ser do ponto de vista ético. Boa parte dos problemas que nós temos não são problemas éticos, não são problemas técnicos, são problemas éticos. Temos diversidade de conhecimento pedagógico, estratégias, não é, entre nós para educar o planeta. De Tião de Piaget a Vygotsky, de Paulo Freire a tantos outros educadores do mundo, nós temos conhecimento pedagógico para educar o planeta. Mas só no nosso país ainda temos, acho que, 10 milhões de pessoas que são analfabetas. Nós temos conhecimento técnico para fazer as construções mais sofisticadas. No entanto, nós temos pessoas que moram na rua porque não têm teto. Não são problemas técnicos, são problemas éticos. O modelo, para ser sustentável, terá que ser também do ponto de vista estético. Nós não somos apenas matéria. A maior parte daquilo que somos está no espaço do simbólico. Tem coisas que devem ser preservadas, não é pelo valor econômico que tem, é pelo valor simbólico, é pela beleza estética que tem. Eu sempre costumo brincar que se agora, nesses momentos de Copa do Mundo, de Olimpíadas, né, de paque, de taque, de taracataque, alguém tivesse a ideia de transformar aquela pedra grande lá do Rio de Janeiro, chamada Pão de Açúcar, em brita. Imagina, vamos ganhar um dinheirinho com isso, né? Transforma isso tudo em brita. Os cariocas não iriam deixar. Se eles deixassem, nós não iríamos deixar. E se nós deixássemos, a humanidade não ia deixar. Porque nós somos muito mais do que aquilo que a gente acha que pode tocar. Tem coisas que nos constituem, não é?
do ponto de vista simbólico, do ponto de vista ético, do ponto de vista estético. Por isso somos humanos. Um modelo, para ser sustentável, precisa ser do ponto de vista ambiental. E muito simples. O que é a sustentabilidade ambiental? Atender às nossas necessidades sem comprometer o atendimento daqueles que ainda vão nascer. Os africanos dizem que nós não deixamos o mundo de herança para os nossos netos. Nós tomamos emprestado deles. E é bom que tenhamos a generosidade de devolvê-lo em igual ou em melhores condições. O modelo, para ser sustentável, precisa ser também do ponto de vista político. Não é sustentável imaginar que você vai eleger um salvador da pátria e ele vai fazer tudo por você e para você. Isso não é sustentável. Geralmente, toda vez que caía um ministro, as pessoas me diziam: e aí, senadora, o que a senhora acha da corrupção? Eu dizia: enquanto a corrupção for um problema da Dilma, do Collor, do Fernando Henrique, do Sarney, o Itamar vamos deixar porque já nos deixou. Enquanto a corrupção for um problema do governante que estiver de plantão, vai ter corrupção da feia. Quando a corrupção for um problema nosso, vai diminuir bastante. Enquanto a escravidão era um problema de senhores de engenho, tinha escravidão. Quando virou um problema de poetas, de cientistas, de médicos, quando virou um problema da população, acabamos com o regime escravocrata. Enquanto a inflação era um problema de economistas, tinha inflação feia. Quando virou um problema da sociedade, fomos capazes de dar sustentabilidade política para que ficassem tentando e tentando, e olha que tivemos alguns aprendizes de feiticeiro que até nos confiscaram a poupança. Mas nós estávamos ali dando sustentação política para acabar com a inflação. Quando a pobreza era um problema da filantropia, do assistencialismo barato, da boa filantropia, apenas dela não dá conta, mas também só do assistencialismo barato, tínhamos pobreza extrema. Quando começou a virar um problema nosso, tirando 0,5% do orçamento, tiramos 30 milhões de pessoas da pobreza com programa de transferência de renda com contrapartida simples. O passo seguinte agora é trabalhar a ideia da inclusão produtiva, para que se crie, de fato, igualdade de oportunidade. Mas é um bom programa, os programas sociais de transferência de renda, que foram concebidos para ajudar a fazer as pessoas ter, inclusive, o que comer para aprender, como muito disse o nosso brilhante professor. Bem, a sustentabilidade política tem a ver com isso que está acontecendo. É insustentável imaginar que, em pleno século XXI, com a revolução tecnológica nos meios de comunicação, se manterá o monopólio da política pelos partidos, cada vez mais verticalizados, num mundo que cada vez mais será horizontal. As relações serão horizontalizadas. E eu não estou dizendo que o que está colocado aí já está definido, já está resolvido. É um processo que está em disputa. O Edgar Morin disse que, no começo, a mudança é apenas um desvio. E nós temos que ficar atentos para ver quais são os desvios que nós queremos ver prosperar. O desvio da delinquência, da violência, esse nós não queremos que prospere. Mas o desvio de sujeitos políticos que dizem: vocês não nos representam. Vocês são eleitos para nos representar, não é para nos substituir. Esse é um desvio que eu quero que prospere. É o desvio de um novo sujeito político, que é autor, mobilizador, protagonista. Eu tenho uma amiga psicopedagoga argentina chamada Alicia Fernandes, e a Alicia Fernandes diz que há uma diferença entre o porto e a âncora. O velho ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato, pelas lideranças carismáticas. A metáfora que eu dou para ele, inspirada por as palavras dessa minha amiga, é de que nós tínhamos um porto. Tínhamos que ter um porto. Não tem como enfrentar a ditadura sozinho, de cara limpa.
Você precisava estar blocado junto na tendência, no partido, em alguma coisa que te protegesse. Mas agora nós conquistamos a liberdade. E com a liberdade conquistada, as pessoas estão dizendo, não preciso mais de um porto seguro, de uma coluna, de um arco que me empurra. Eu agora preciso mesmo é de uma âncora. E a diferença entre a âncora e o porto, diz ela, é que no porto eu tenho que ficar atracado. A âncora está em mim. Se eu concordo com a causa, levanta a âncora, eu vou à rua. Se eu discordo, baixa a âncora. E a gente se une, é na diversidade, em cima de princípios e valores duradouros, que fazem aquilo que eu chamo de uma agregação dispersiva. Essa agregação dispersiva é como se fosse brasas. Se nós estivéssemos com frio nessa sala, e alguém tivesse a brilhante ideia de distribuir uma brasa para cada um, não ia adiantar nada. Isso é uma dispersão desagregadora. Agora, se alguém tiver a ideia de botar elas dentro de um recipiente, elas vão acumular calor, energia que pode nos aquecer. Isso é uma agregação dispersiva. Os valores que temos desse novo mundo possível nos agrega para podermos nos dispersar. Mas não uma dispersão desagregadora, é uma dispersão agregadora, porque cada um de nós, imantados por esses valores, desse novo sujeito político que não quer ser mais um mero espectador da política, mas que quer ser autor, mobilizador, protagonista, capaz de fazer a mudança que gostaria de ver, como diz o Gandhi, imantados por esses valores, nós nos tornamos numa espécie de pontinhos gravitacionais. E o que aconteceu foi isso. Os pontinhos gravitacionais foram se juntando uns nos outros e nos outros. E é um erro da nossa parte. Quando eu digo isso da nossa, eu estou dizendo com sinceridade, os políticos. Ficar olhando para a meia dúzia de joio que está no meio desse trigo, dessa grande seara, porque milhões de pessoas se manifestaram pacificamente, democraticamente. Ninguém estava dizendo fora Dilma. As pessoas respeitam as instituições, sabem que a presidente foi eleita democraticamente e ela está legitimada para até o último dia do seu mandato. Ninguém estava colocando isso em xeque. Estava apenas dizendo, nós queremos saúde, nós queremos educação, nós queremos segurança, nós queremos que o orçamento público não seja uma peça de destinar para alguns, sem transparência, os benefícios que devem ser de todos. Nós não queremos essa governabilidade baseada em distribuição de pedaços do Estado, de nacos do Estado. Temos que ter a humildade de olhar para esse movimento. Não é hora nem de abafar, nem de querer capitalizar com ele. É a hora de metabolizar. Se você come um alimento e ele simplesmente, na forma de uma diarreia ou do vômito, não pode ficar em você para ser metabolizado, ele não vira músculo, não vira célula. Nesse momento não temos que ter pressa, nem de capitalizar, nem de querer abafar, é a hora de metabolizar. Alguém me perguntou um dia desse, o que a gente faz com essa energia das ruas, senadora? Eu digo, acho que antes de perguntar o que a gente faz com essa energia, sobretudo para nós, os políticos, é o que essa energia pode fazer conosco. E eu vejo que ela já começou a fazer coisas muito boas. Já derrubou a PEC 37. Tem um efeito. Tem um efeito. Bem, a crise que está aí, para concluir, como eu disse que não é apenas uma maneira de fazer, é um modo de ser, talvez nos remeta para a nossa infância civilizatória, a nossa adolescência, a nossa juventude, eu não sei ainda situar. Mas nós, a maior parte da nossa existência, nós fomos orientados pelo ideal do ser. O mercantilismo
é que nos colocou no ideal do fazer. Os gregos queriam ser sábios e livres, os romanos queriam ser grandes e fortes. Na Idade Média, em que pese os muitos pecados cometidos em nome de Deus, as pessoas queriam ser santas. Um belo dia o mercantilismo nos fez acordar e o ser santo virou fazer igreja, fazer dízimo, fazer fiel. O ser filósofo virou fazer filosofia. E hoje todos nós dizemos que a relação amorosa entre duas pessoas virou fazer amor. No mundo que se faz indefinidamente, é preciso criar um buraco negro para botar tanta coisa que se faz, e nós criamos um buraco chamado consumo. Alguém já disse que nós estamos adoecidos? Não é pela falta, é pelo excesso. Eu fiquei sabendo pela Gi que a Maria Rita Kel, não sei se ainda está aqui, eu gosto muito de ler as coisas que ela... Está aqui. As coisas que ela escreve, não é? E aprendo muito com vocês da psicanálise. E esse meu amigo psicanalista, ele diz que nós estamos vivendo mesmo o mal do excesso, não é? Ele repete muito isso, que a gente, de fato, está vivendo o mal do excesso. E o Jorge Gonçalves da Cruz diz que talvez a gente precise aprender, não é, a lidar com a falta da falta. O nosso problema é a falta da falta. Tem tudo. E ainda tem o resto. E nós estamos vivendo numa toxicidade enorme de tanta coisa que tem, não é? E a gente já não sabe o que fazer. Nos reencontrarmos com essa infância civilizatória nos remete para o lugar da nossa experiência mais primária, que é a experiência de criança mesmo. A nossa experiência fundante. Ninguém pergunta a uma criança o que ela vai fazer quando crescer. A gente pergunta às crianças o que elas vão ser quando crescer. E a pergunta é: o que nós queremos ser como Brasil? O que nós queremos ser como civilização? O que nós queremos ser como raça humana? Se formos capazes de fazer esse deslocamento do ideal do ter, do fazer, do excesso, para o ideal do ser, fica muito mais fácil fazer as coisas necessárias para um Brasil sustentável. A educação de qualidade que cria novos sujeitos políticos sem a ilusão de que terá um salvador da pátria. A pátria não é fruto de um salvador, a pátria é fruto do trabalho de todos nós. Desse sujeito que é capaz de se colocar no lugar onde ele está, como empresário, como trabalhador, como dona de casa, como jovem, como o que quer que seja. Compreendendo que, não é? Quem tem mais responsabilidade haverá que fazer mais. E eu não estou tirando aqui a responsabilidade dos políticos em hipótese alguma. Educar para a sustentabilidade, no meu entendimento, é pensar numa nova cultura. As pessoas insistem, a senhora é de esquerda, de direita, de centro, de lado, embaixo ou em cima. E eu digo, eu sou sustentabilista progressista. Porque eu acredito que a sustentabilidade não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, um ideal de mundo. Existem os sustentabilistas conservadores, assim como existem os desenvolvimentistas conservadores. Os sustentabilistas conservadores, se tiver a natureza preservada e a economia estiver bem, está ótimo. Os sustentabilistas progressistas querem a economia bem, a natureza bem, mas também as pessoas socialmente bem, com capacidade de se transformar, de ter igualdade de oportunidade. É uma nova maneira de ser. E eu acho que esse mundo está grávido de novas palavras. O problema é que as novas palavras, quando elas surgem, não é? A gente faz de tudo para sufocá-la, para sepultá-la. Eu tenho uma experiência que foi na campanha de 2010, que as pessoas diziam, fizeram até um dicionário, né, um glossário, para entender o marinês. E o pessoal dizia assim, para de falar essas coisas, ninguém entende, o pessoal fica... Eu dizia, sim, mas para falar das mesmas coisas, os meus concorrentes têm mais competência do que eu. Se for para falar das mesmas coisas, o concorrente tem mais competência do que eu.
Para mim, só faz sentido se for para fazer transitar, circular a palavra nova. E a palavra nova não nasce do novo. Nenhum organismo se firma se algo não for preservado. Só os tiranos oferecem o novo do novo um destino melhor. Oferece, aliás, não é nem um destino melhor, um destino, diz o Ricardo Goldenberg. Os democratas, tudo que eles podem fazer é sinalizar com a possibilidade de um mundo melhor construído por todos nós. Sobretudo, educadores e todos os demais que se disponham ao serviço. Eu nasci numa comunidade de serviço. Minha avó era uma parteira tradicional. Entrava uma mulher de parto, um trabalho de parto na região mais longínqua daqueles seringais, no meio da Amazônia, e minha avózinha Júlia botava o pé naqueles varadouros cheios de lama, naquelas chuvas torrenciais, montava acampamento, só saía de lá uma semana depois, com a mãe feliz, o bebezinho feliz. Meu pai era um dos poucos que tinha estudado até o 3º ano primário, quando veio em 1945 como soldado da borracha. No regime de semi-escravidão, que ninguém sabia ler, ele ficava sábado e domingo, depois de ficar a semana inteira cortando seringa todo dia, andando em média 14 quilômetros por dia. Ficava sábado e domingo fazendo as contas e aplicando injeção em quem chegava doente. Meu tio xamã fazia as orações, tirava o panema é azar. Quem matasse uma caça que tivesse prenhe, ficava com azar. Então, o ritual era altamente complicado e ele carregava na tinta. Então, o sujeito, quando ia matar a caça, era mais eficiente do que o IBAMA, a NASA e tudo junto, porque ele ficava, está prenhe ou está gorda, está prenhe ou está gorda, o bicho corria e não conseguia matar. Né? Ele era o rezador, era o mateiro, era tudo. Fazia tudo de graça. Minha mãe era uma das melhores costureiras, fazia da mortalha a roupa do batismo. Tudo de graça. Nasci numa comunidade de serviço. E eu acho que o planeta precisa, o que o nosso país precisa, é do nosso serviço. Não no sentido piegas, serviço mesmo, no sentido de um trabalhar, de um elaborar, de criar novos ideais identificatórios, novos projetos identificatórios. Com isso, pode ter certeza, não é? Esse novo mundo possível é só uma questão de tempo. Essa juventude que está se expressando nas ruas, eu fiquei doente quando eu comecei a ouvir as pessoas, é a direita, é a direita. Eu digo, meu Deus, nós ficamos 20 anos, 30 anos dizendo que com a democracia a gente tem que se expressar, tem que ir lá, tem que dizer, fazer, acontecer, e essa juventude vem para a rua, agora estão dizendo que eles são a direita. Além de decepcionar, nós vamos agora desautorizar, negar tudo o que nós dissemos? Não podemos fazer isso. Isso que está surgindo aí, eu espero que seja um novo caminho, ou pelo menos uma nova maneira de caminhar para esse Brasil sustentável, para que sejamos economicamente prósperos, socialmente justo, politicamente democrático, ambientalmente sustentável e culturalmente diverso. Nasci numa comunidade de serviço, e para concluir, como estamos falando de educação, eu vi os educadores aqui, não é? E como professora não poderia também deixar a minha contribuição aqui para o debate. Existe uma educação formal, que vocês sabem melhor do que eu como ela se realiza. Mas existe uma educação da vida. Eu fui analfabeta até os 16 anos, no saber letrado. Mas eu já era PhD em saber narrativo antes de chegar na escola. Aprendi com a minha avó parteira, com a minha mãe costureira, com meu pai seringueiro nordestino, com meu tio xamã. Fui uma das crianças mais estimuladas que vocês possam imaginar. Apenas olhando e brincando com as minhas bonecas, aprendendo nome de árvore, nome de bicho. Eu tinha muita preguiça de tirar cavaco, não tenho tempo de explicar o que é essa história de tirar cavaco, mas quando voltava para casa, meu pai fazia uma aposta. Quem souber mais nome de árvore não vai tirar cavaco. Aí eu me esforçava.
Né? Aquela dali, Quariquara, aquela dali, Biorana, aquela dali, Massaranduba, aquela dali, Guariúba, aquela dali, Cedro, aquela dali, Copaíba, aquela dali, Jatobá. Eu sei mais de 45 nomes de árvores, de cós salteado, só porque eu tinha preguiça de cortar tabaco, de cortar cavaco. Não é? Meu pai me estimulava da forma dele, com base no saber narrativo. E eu tenho uma história para contar, para mostrar como isso funciona. Era um grupo de pesquisadores que queriam estimular as transformações e foram fazer uma pesquisa lá num seringal, no meio da floresta amazônica. E quando chegou lá, se depararam com a seguinte história. Um grupo de índios que tinham escolhido um pajé novo, não esses que estão aí há 500, 300 anos no Congresso, certo? Que só se mexe quando tem grandes manifestações. Não, um pajé novo. E os índios foram perguntar, escute, vai chover ou não vai chover esse ano? Porque, afinal de contas, nós precisamos juntar lenha se for chover. E o pajé falou, vai chover, pode juntar lenha. Mas esse negócio de modernidade, botaram aqueles pontos de internet na aldeia, ele ficou fazendo muita denúncia contra desmatamento lá na internet e não fez as orações, os rituais. Ficou inseguro. E se não chover? Vou me desmoralizar como pajé. Por via das dúvidas, mandou um e-mail para o pessoal do Instituto de Pesquisas Espaciais. Escuta, pessoal, vai chover? O pessoal respondeu, claro, vai chover. Acabamos de comprar um satélite novo na cooperação Sul-Sul com a China e vai chover muito. Aí ele reuniu toda a indiarada. Junta a lenha que vai chover. Todo mundo juntando lenha. E ele disse, meu Deus, como é que aquele homem sabe que vai chover esse negócio de satélite? Eu é quando faço as orações. E ele? Como que será que é? Vou ligar de novo. Ligou para ele. Escuta, fulano, como é que você sabe que vai chover? Eu já disse para você que tem um satélite de última geração que pega tudo, as correntes de ar, não sei o quê, e vai chover? Tem certeza que isso vai chover? Olha, certeza a gente não tem, não. Né? Porque quando a gente quer ter certeza mesmo, a gente fica de olho nos índios. Se os índios estiverem juntando muita lenha, é porque vai chover. Muito obrigada.